Graça e paz. Pode sentar. É um prazer estar aqui com vocês. Nosso coração se alegra muito todas as vezes que nós podemos estar em comunhão com vocês. E nós nos alegramos muito com essa aliança que o Senhor promoveu entre nós. Quando nós viemos para cá, nós já nos sentimos parte desse lugar, parte dessa família, né? Eu sinto no meu coração se cumprir verdadeiramente a palavra que diz que nós somos família de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. E eu sinto essa alegria quando nós estamos nesse lugar, quando nós estamos com vocês. A alegria de encontrar e estar em comunhão com parte da minha família em Cristo. Como a Jéssica falou, nós viajamos ontem, né? E vindo para cá, o carro começou a dar problema na estrada. E minha mãe até ficou um pouco com medo. Aí minha mãe, no meio do caminho não, estava muito longe de estar no meio do caminho. Porque é muito distante. Para vocês terem noção, a gente saiu de lá, eram umas 6 horas e a gente chegou aqui por volta das 9 horas. E nisso, no começo da viagem já, o carro começou a dar problemas e a gente ficou com um pouco de medo, né? E minha mãe falou, vamos voltar então? E meu pai falou assim, não, a gente vai. E ele falou que veio a viagem toda orando para que Deus guardasse as nossas vidas e para que a gente cumprisse e vivesse nesses dias o propósito que o Senhor tem com aquilo que Ele está fazendo nesse lugar, está construindo nesse lugar, está construindo em nós. E ontem mesmo, dentro do carro, eu comecei a sentir um desconforto nas costas, mas eu achei que fosse por conta do tempo da viagem, o tempo que a gente ficou sentado. E imagine a quantidade de bolsas, de tudo que a gente trouxe. E hoje, né, a gente está lá na casa da Isa, que nos recebeu muito bem. E ficamos muito felizes de estar lá também. E hoje eu fui na parte externa buscar uma vassoura. Pode rir, gente, eu não vou ficar triste não. E eu caí na escada, eu escorreguei na escada porque tinha chovido. E aí eu voltei, quando eu sentei na cama, que eu virei meu pé, meu tornozelo tinha inchado. Aí eu já achei um negócio meio estranho, né? E depois, quando foi passando um pouquinho, eu comecei a sentir fortes dores nas costas, na região dos rins. E aí, como a Jéssica falou, eu fui no médico, tomei injeção e etc. E senti muita dor durante esse dia. E o Nelsinho até falou comigo, se você quiser, você não é obrigada a pregar. Você vai estar aí vários dias e você pode pregar outro dia. Mas eu tenho algo no meu coração, sabe? Eu creio que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Nada foge do conhecimento do Senhor. E eu creio que o Senhor sabia o que ia acontecer durante esse dia. E mesmo assim, Ele marcou para estarmos nesse lugar. E eu fico muito feliz, embora muito nervosa e temerosa, em ministrar a palavra do Senhor. Porque eu sei que é uma responsabilidade muito grande falar da parte de Deus. Mas nada dessas coisas que aconteceram durante esse dia podem roubar a alegria que eu sinto de estar na casa do Senhor, da presença do Senhor, de ministrar a palavra do Senhor, de estar em comunhão com o Senhor. Nada que acontece pode nos abalar e nos tirar o foco do Senhor. E de que tudo que Ele faz é bom. E de que todas as coisas que acontecem cooperam para o nosso bem. Então, eu creio
que o Senhor tem um propósito conosco nesses dias, nesse lugar. Eu creio no que o Senhor está construindo nas nossas vidas. E embora nós estejamos em lugares diferentes, em estados diferentes, como a Bíblia diz, nós somos muitos, mas nós fazemos parte de um só corpo, de um único pão, de um único Deus, de um só Espírito. E eu creio e peço ao Senhor para que essa noite eu coopere com o que o Senhor está fazendo nesse lugar. E eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 2. Perdão, capítulo 1, versículo 30. Primeiro Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz assim: Portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Agora vamos para o capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, a não ser o Espírito do homem que nele reside? Assim, igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós cremos que as tuas escrituras são as tuas palavras. E todas as vezes que o Senhor libera a sua palavra, ela não volta para ti vazia antes de cumprir o propósito para o qual ela foi determinada. Senhor, nós oramos a ti, te pedimos humildemente nessa noite, que o Senhor cumpra o teu propósito pelo qual o Senhor liberou essa palavra. Senhor, nós declaramos a ti, Pai, que nós somos dependentes do Senhor. Nós declaramos a ti, Pai, que o Senhor é o centro dessa reunião. O Senhor é o convidado mais ilustre, o Senhor é a pessoa mais aguardada, o Senhor é o centro das nossas atenções, e nós não estaríamos aqui se não fosse o teu propósito, se não fosse pelo Senhor. Nós oramos, Senhor, e te damos liberdade no nosso meio. Te damos liberdade para que o Senhor se mova, Pai, e que envie os teus espíritos ministradores, Senhor, para concluir o teu propósito para essa reunião.
Senhor, em nome de Jesus, eu oro mais uma vez e eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, não permita que eu diga palavras de sabedoria humana, Senhor. Mas, Pai, que toda palavra dita nesse lugar, Senhor, que venha a ser palavras discernidas pelo Teu Espírito. Como diz a Tua palavra, foi esse o Espírito que o Senhor colocou dentro de nós. Pai, fala conosco essa noite. Nós estamos ansiosos para Te ouvir. Senhor, eu oro para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos e, Senhor, abra o nosso coração para que possamos ouvir, ver e entender as coisas espirituais. No nome santo do Seu Filho amado Jesus. Amém. Paulo escreve essa carta à igreja em Corinto, depois dele receber algumas informações do que estava acontecendo na igreja, divisões, competições, imoralidade sexual e outras coisas. E eu estava meditando nessa carta, e quando chegou nessa parte, eu senti algo no meu coração do que tivesse a ver com essa conferência, sabe? Paulo, ele está falando, ele começa dizendo para as pessoas pararem com essas divisões que preferem Paulo, Apolo, Pedro, que todos eram de Cristo. E Cristo era o mais importante. Cristo é a sabedoria de Deus. Foi isso que a gente começou a ler aqui. Portanto, vós sois dele, em Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. E ele diz que a sabedoria de Deus, para aqueles que não pertencem a Deus, é loucura. Mas para aqueles que são espirituais, eles compreendem a sabedoria de Deus. Os que são espirituais, eles discernem as coisas espirituais. Aqueles que são espirituais têm prazer nas coisas de Deus. Aqueles que são espirituais têm desejo de ser íntimo. Aqueles que são espirituais têm o desejo de buscar ao Senhor. Aqueles que são espirituais, ainda que por um momento se esfriem, a alma se abata, eles reconhecem que precisam do Senhor. Porque aquele que é espiritual está ligado diretamente ao Espírito. E quando desligado, ficamos mortos. E aí Paulo diz que nenhum dos governantes daquela era compreendeu essa sabedoria. Por isso eles crucificaram o Senhor da glória. E ele continua dizendo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou que Deus predispôs para aqueles que o amam. E eu acho muito interessante esse versículo que Paulo ele vai continuar explicando aqui. Que Deus, ele revelou a nós aquilo que ele predispôs para aqueles que ele amam. O segredo que estava oculto, ele mostrou Cristo. Ele fala, ele revelou a nós por intermédio do Espírito. Aquilo que estava oculto, Deus revelou. A Bíblia diz que Cristo é a sabedoria de Deus. O mistério que estava oculto, ele foi revelado. O cordeiro que foi imolado antes da criação do mundo, ele foi revelado a nós por meio do Espírito. Aquilo que estava oculto foi revelado. E ele continua dizendo aqui, que assim como os pensamentos do homem, eles estão no espírito do homem, ele diz que ninguém conhece mais os pensamentos de Deus do que o Espírito que está em Deus. E Paulo continua dizendo que esse Espírito que está em Deus, que sonda o coração de Deus, que conhece a mente de Deus, que conhece os pensamentos de Deus, esse Espírito está em nós. Então, eu não sei você, mas eu fico alegre com essa palavra. Porque como conhecer os segredos de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus? Não tem outra forma.
Nós não pregamos sabedoria humana, nós pregamos o Cristo que foi morto e ressuscitou. A sabedoria de Deus, o mistério que estava oculto e foi revelado, o segredo do coração de Deus, o próprio Cristo. É Ele que nós pregamos, é Ele o segredo principal, porque através dele nós temos conhecimento de tudo que está no coração de Deus. Se nós tivermos comunhão com o Filho, se nós entendermos que há um Espírito dentro de nós, o mesmo Espírito que está em Deus, conhece o coração de Deus, conhece a mente de Deus, nós vamos ver o quanto é fácil a gente conhecer os segredos de Deus. Porque o Espírito Santo, ele tem prazer em revelar a nós aquilo que está no coração de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Jesus, um pouco antes de ser assunto aos céus, ele reúne os discípulos, ele diz que eles não veriam mais, mas que ele estava indo e não estava deixando órfãos, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito da verdade que aqueles que não são espirituais não podem receber, mas os espirituais, eles receberam esse Espírito. E por meio desse Espírito eles podem conhecer os segredos de Deus. O que nós precisamos, além do Cristo, para conhecer os seus segredos? O mistério que estava oculto e foi revelado, será que Ele não nos revelará mais coisas? Será que esse Espírito a qual Paulo escreveu acerca não é o mesmo Espírito que está dentro de nós? Será que nós sabermos disso não traz alegria ao nosso espírito, alegria ao nosso coração? Irmãos, a Bíblia diz em Amós que o Senhor não fará nada na terra sem antes comunicar aos seus santos, os profetas. A Bíblia diz em Gênesis que antes do Senhor enviar o juízo para Sodoma e Gomorra, ele disse com ele mesmo: farei algo e ocultarei eu de Abraão? Será que o Senhor fará algo nos nossos dias e não irá nos comunicar? Será que o Senhor fará algo nesse lugar e não irá comunicar o teu espírito? Será que o Senhor não fará algo na sua cidade e não comunicará o teu espírito? Para que você participe disso, para que nós possamos participar disso. Isso parece que é longe, é uma viagem, mas isso é real e é acessível. E a nossa oração precisa ser: Senhor, nos revela aquilo que você está fazendo, porque eu quero participar daquilo que você está fazendo. Senhor, eu quero cooperar com o seu propósito. Senhor, eu não quero ficar de fora do que o Senhor está fazendo. Conta comigo, Senhor, para aquilo que você está fazendo. Mesmo que eu vá com dor, mesmo que eu vá cansada, mesmo que eu vá desanimada, eu vou participar daquilo que o Senhor está fazendo, porque meu prazer está no Senhor. Nós precisamos olhar para dentro de nós e analisar em qual lugar está o nosso prazer. Porque se o nosso prazer for o Senhor, se o nosso combustível for o Senhor, nós não seremos parados, jamais. Porque a única coisa que nos move é aquilo que pode nos parar. Se eu me movo por causa de um elogio, se eu não receber aquele elogio, eu não vou mais me mover. Se eu me movo por causa de um cargo, se eu não for mais líder, se eu não for mais alguma coisa, eu vou parar de me mover. Mas se eu tenho intimidade com o Senhor e eu me movo porque eu tenho prazer nele, porque eu sei quem ele é, eu sei o que ele fez por mim, eu sei o Espírito que habita em mim, eu não vou parar. Irmãos, eu não estou dizendo que nós não vamos nos desanimar,
porque o desânimo bate, o cansaço bate, tudo bate. Mas quando nós somos íntimos do Senhor, quando nós já caminhamos com Ele, quando Ele já compartilhou segredos com o nosso coração, há um fogo cerrado em nosso peito que não nos dá descanso. E a gente não serve nem para desviar. E muitas vezes nós falamos de desviar e achamos que precisamos estar lá fora da igreja para estar desviados. Não. Existem desviados dentro da casa do Senhor. Deus, quando Ele criou o homem, Deus criou o homem para se relacionar com Ele. E isso que o Senhor buscou a Bíblia inteira. Homens para se relacionar com Ele. E Enoque andou com o Senhor até que o Senhor tomou ele para si. Deus está buscando homens e mulheres que irão andar com Ele, se relacionar com Ele. Porque ninguém revela um segredo para aquele que não tem relacionamento. Intimidade fala diretamente sobre relacionamento. Porque a gente não tem intimidade com aqueles que nós não nos relacionamos. Para ter intimidade, é preciso se relacionar. E para buscar ao Senhor, é necessário crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que os busca. Por isso eu comecei aqui falando sobre aquilo que Cristo fez. Trazendo à memória a mensagem da cruz. Sabe que a mensagem da cruz, para mim, quando eu erro? A mensagem da cruz diz para mim, eu sabia que você iria errar. Mas mesmo assim, eu me entreguei por você. Muitas pessoas se afastam da comunhão com o Espírito, porque elas se sentem intimamente culpadas por algo. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos pegar Deus de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe de todas as coisas. Ele faz o fim desde o começo. Ele sabe de tudo. E todas as palavras que Ele disse ao meu e ao seu respeito, Ele sabia o que nós iríamos fazer quando nós erraríamos, quando nós nos abateríamos. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é aquele no qual me fez justo, qual me fez santo, aquele que me justificou, aquele que me santificou, aquele que me adotou, aquele que me chamou de filha. E eu não posso trocar isso por nada. Esse Espírito que está dentro de mim, ele comunica ao meu espírito, ao nosso espírito, como a Bíblia diz, e testifica que nós fomos adotados como filho. O Espírito que clama, Abba, Pai. E o Pai tem prazer em reunir os seus filhos e contar os seus segredos. O Pai tem prazer de receber os filhos na sua casa. O Pai... Quem já viu um pai ou uma mãe ensinando o filho a andar? Quando se está ensinando uma criança a andar, ela não sai correndo instantaneamente e nem anda instantaneamente. A criança cai, levanta, e quando a criança cai, o pai não vai lá e dá uma surra na criança porque a criança caiu. Mas o pai vai lá e levanta. Todas as vezes que forem necessárias para que a criança aprenda a andar. Deus sabe que muitas coisas fazem parte da nossa imaturidade. Quando nós somos crianças, Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, nós falamos como meninos, nós pensamos como meninos, nós agimos como meninos. Mas
quando nós crescemos, nós deixamos as coisas de menino e nós amadurecemos. E esse lugar de intimidade, esse lugar de revelar os segredos, são para aqueles que são maduros, para aqueles que permanecem, para aqueles que são fiéis. Como eu falei aqui, segredos, intimidade tem tudo a ver com relacionamento. E relacionamento tem tudo a ver com amor. Paulo, ele vai escrever aqui em cada capítulo, ele vai falar sobre a questão da ceia, ele vai falar sobre essa questão das divisões, ele vai falar sobre várias coisas. E no capítulo 12 ele começa a falar de dons. E aí no capítulo 13 ele começa a falar sobre o amor. E Paulo começa a dizer que se nós falássemos a língua dos homens e dos anjos, se nós distribuíssemos os nossos bens aos pobres, se nós entregássemos o nosso corpo em sacrifício, se nós movêssemos um monte com a nossa fé, mas se nós não tivéssemos o amor, de nada adiantaria. Jesus, quando ele está reunido com os seus discípulos, ele diz: permanecei no meu amor. É esse prazer que nós precisamos encontrar no Senhor, de amá-lo. Amá-lo por quem Ele é e não só por aquilo que Ele pode nos dar. Porque esse Espírito que está em nós, esse Espírito que é de Deus, que sonda o coração de Deus, que está em nós, quanto mais nós temos comunhão com esse Espírito, mais nós amamos o Senhor. Porque não tem como andar com o Senhor, não tem como ser espiritual, não tem como discernir as verdades do Espírito e não amar o Senhor. Então, quando nós estamos desanimados, quando nós ficamos cansados de alguma forma, nós precisamos trazer isso à memória. O amor de Deus por nós. A Bíblia diz que Deus, ele mostrou o seu amor ao entregar o seu Filho quando ainda éramos inimigos dele. Não há dúvida que o Senhor nos ama. Não há dúvida que Ele tem um propósito nas nossas vidas. Não há dúvida que Ele quer nos revelar os seus segredos. Quer ter intimidade conosco. Quer andar conosco. Quer partilhar conosco o seu coração. Mas o que impede isso muitas vezes é a nossa falta de maturidade ou falta de compromisso. Porque intimidade tem a ver com relacionamento, tem a ver com amor e tem a ver com aliança. Tem a ver com compromisso, tem a ver com firmeza. Sabe, Cristo, ele disse que ele vai reconhecer aqueles que o amam como aqueles que guardam os seus mandamentos. Ele disse: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. E aquele que me amar será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele, eu me revelarei a ele. Aquele que ama ao Senhor não é aquele que chora na hora do louvor somente, levanta as suas mãos, baba, se joga no chão. Isso tudo é muito bom, mas aqueles que amam ao Senhor são aqueles que discernem as verdades do Espírito. Aqueles que amam o Senhor são aqueles que obedecem e andam segundo os mandamentos do Senhor. É para esses que o Senhor revelará os seus segredos. É para esse que o Senhor vai se manifestar. É para esse que o Senhor vai revelar o seu coração. Porque revelar segredo tem a ver com confiança. Sabe? E em Efésios, o relacionamento de Cristo e a igreja é comparado ao relacionamento de um homem e de uma mulher. E ao invés, muitas vezes, da gente trazer a realidade do relacionamento de Cristo e a igreja para a figura do casamento,
Nós levamos o nosso modelo de casamento do mundo para o nosso relacionamento com Cristo. E hoje a gente vê aí fora quantos divórcios têm acontecido. Nós estávamos conversando esses dias que como para o mundo a traição se tornou uma coisa normal. Se a gente parar para ler essas músicas aí que está todo mundo cantando, que está tocando em tudo que é lugar, fala de quê? De traição. Isso está entrando na cultura, isso está se tornando uma coisa meio que normal para o mundo. E aí, quando o parceiro não ama mais a esposa, ele vai e troca. Quando o amor esfriou, o amor acabou, ele vai lá e trai. E troca como se fosse algo mais normal em busca da sua felicidade. E muitas vezes nós transferimos esse modelo de relacionamento para o Senhor. Quando nós esfriamos e estamos achando que as coisas estão normais, nós buscamos prazer e alegria em outras coisas que não são o Senhor. E nós colocamos outras coisas que não são o Senhor no lugar que era do Senhor. E nós quebramos a aliança e nós nos afastamos dele, nos afastamos do relacionamento com ele. E por isso o amor de muitos esfriam, porque eles param de ter prazer nas coisas do Senhor, em obedecer os seus mandamentos, em ter comunhão com ele, em buscar a ele. Então eles se afastam dele. E nós precisamos todos os dias trazer à nossa memória o fundamento do nosso relacionamento com Cristo. O amor que Ele tem para conosco e o amor que nós devemos ter para com Ele. Isso precisa animar o nosso espírito e nos animar a buscá-lo. Como o João escreveu à igreja de Éfeso: arrependa-te e volta de onde caíste, as primeiras obras, o seu primeiro amor. Porque muitas vezes, irmãos, é fácil a gente se distrair. É fácil a gente entrar no automático. É fácil a gente se tornar parte de uma religião, frequentadores de um lugar. Isso é fácil. É fácil a gente perder o amor, perder o prazer no Senhor. Mas eu ainda te digo, aqueles que são espirituais, que têm o Espírito neles, aqueles que discernem as coisas espirituais, que têm o prazer no Senhor, ainda que se desanime, não consegue se afastar. Porque há algo dentro de nós que clama pelo Espírito. Clama por Deus, esse Espírito que clama: Abba, Pai. Jesus, ele ainda, quando ele está reunido com os seus discípulos, ele diz que eles seriam perseguidos, que eles seriam caluniados. Jesus falou várias coisas. E depois Jesus diz aquela frase que todo mundo conhece: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus completa isso dizendo: e eu disse isso para que tenham paz. E é interessante a gente ouvir isso, né? Não cabe na lógica humana quando diz: vocês vão passar por tribulações, vocês vão ser perseguidos, caluniados, e eu estou dizendo isso para que tenham paz. Que paz essas coisas vão trazer? Mas aqueles que são espirituais discernem aquele que faz o fim desde o começo. Ele sabe
que essas coisas vão acontecer. E quando essas coisas acontecerem, os discípulos deveriam trazer à memória as palavras de Jesus e ter paz. Meu mestre sabia que isso ia acontecer. Ele me disse. Sabe o que é isso? Informação privilegiada. Meu mestre disse que essas coisas iriam acontecer. E quando essas coisas acontecerem, eu tenho paz. Porque da mesma forma que ele venceu, eu também vou vencer. Porque os nossos olhos e os nossos prazeres não devem estar apenas nas coisas desse mundo. Mas nossos olhos precisam estar no Senhor. Porque se os nossos olhos estiverem no Senhor, nós não vamos nos distrair. Paulo, no final aqui da carta aos Coríntios, ele diz que muitos estavam, naquela época, desmentindo a ressurreição de Cristo, não aceitando a ressurreição de Cristo, não acreditando na ressurreição de Cristo. E Paulo disse, se não há ressurreição, então vamos comer, vamos beber, porque tudo isso que a gente está dizendo não vale a pena, é balela. Se Cristo não ressuscitou, é balela. Vamos comer, vamos beber. E depois ele continua dizendo, não, a vontade do Senhor não é essa. A vontade do Senhor é que permaneçam firmes. Quando João ele escreve as cartas às igrejas aqui do Apocalipse, ele fala que Deus quer que as igrejas se arrependam e permaneçam firmes, para que ninguém tome a sua coroa, para que comam da árvore da vida. Esse é o desejo do Senhor para nós, que nós permaneçamos firmes nele, que nós permaneçamos firmes no seu amor, para que nós estejamos com ele não somente agora, mas de eternidade em eternidade. Esse é o maior tesouro que ele poderia nos dar. O nosso relacionamento com ele, que vai além daquilo que é natural, vai além do tempo de agora, mas é algo eterno. A eternidade serão para os íntimos. A palavra de Deus diz que muitos naquele dia chegarão para ele e dirão, eu expulsei no seu nome, eu preguei no seu nome, eu fiz isso e aquilo no seu nome. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Sabe por quê? A eternidade é para os íntimos. A eternidade é para aqueles que têm relacionamento. A eternidade são para aqueles que permanecem no amor. A eternidade é para aqueles que honram a aliança. É para aqueles que permanecem fiéis. É para aqueles que não se contaminam com o sistema desse mundo, mas transformam pela renovação do vosso entendimento. Como diz aqui, nós lemos, nós não temos outra mente senão a mente de Cristo. E nós precisamos renovar a nossa mente através da palavra do Senhor. É a sua palavra que vai nos dar fundamentos. É a sua palavra que nos vai fazer conhecer, porque o Senhor fala de diversas formas, correto? Ele fala através de canções, ele fala através da natureza, ele fala no nosso espírito. E a principal forma que Jesus fala é através da sua palavra. E o Senhor não vai falar nada para nós de outras maneiras que não for bíblico, que não tiver em concordância com a sua palavra. E como nós vamos saber se os segredos que o Senhor está contando para nós são verdadeiramente segredos que é o Senhor que está contando? É através da palavra. Porque aquilo que Jesus vai falar agora aos nossos corações é bíblico. Tem a ver com a palavra dele, ele não mente, ele não se engana. Tem a ver com a palavra. Não existe intimidade sem palavra. Não existe segredo sem palavra. Não existe relacionamento sem palavra. Não existe vida com Deus sem palavra. Todo o nosso fundamento está na palavra de Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o seu coração. Paulo, ele diz, quando ele escreve aos Gálatas, Paulo fala, esse evangelho que eu vos tenho pregado, o evangelho de Cristo, não foi homem nenhum que me ensinou, mas eu recebi do próprio Jesus através de uma revelação. Paulo, quando ele está escrevendo ali
a questão da ceia, ele fala, porque eu recebi do Senhor aquilo que eu vos entreguei. E Paulo, realmente antes dele escrever, dele começar a pregar, Paulo, ele esteve com Jesus. Através da revelação, Paulo escreveu tantas cartas que nós conhecemos aqui no Novo Testamento, através de um relacionamento. Paulo foi um homem muito sábio, né? Quando nós lemos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, nós vemos que homem sábio era Paulo, mas sua sabedoria vinha do Senhor. Vinha desse Espírito que está em Deus, que estava em Paulo, que revelou a Paulo estas coisas. E o mesmo Espírito, o mesmo Cristo que falou com Paulo, ele pode nos falar hoje. O mesmo Deus que falou para Abraão que ele ia fazer em Sodoma e Gomorra, ele pode nos falar hoje. Eu não sei você, mas se isso não alegra o seu espírito, eu não sei mais que boas novas poderiam alegrar. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória, não só a esperança de coisas passageiras, naturais, mas de coisas que são eternas, irmãos. Não vale a pena trocar o relacionamento com Cristo, que é algo eterno e duradouro, por algo que é passageiro, algo que é por momento, um prazer que vai ser passageiro. Não substitui o prazer de nós nos deleitarmos no Senhor e na sua vontade. Essas coisas precisam alegrar os nossos corações. Precisam alimentar o fogo dentro de nós. Precisa nos tornar mais zelosos, mais maduros, mais constantes, mais responsáveis, mais fiéis com a aliança que nós temos com Ele. O segredo do Senhor, os segredos que estão no coração do Senhor, não são para os religiosos, são para os filhos. São para os filhos. São para aqueles que receberam o seu Espírito. Eu estou frisando bem isso, para que essa verdade fixe bem no nosso coração. Que o que precisamos para conhecer os segredos do Senhor é o seu Espírito, e esse Espírito está dentro de nós. O que nós precisamos é dar voz a esse Espírito, dar ouvidos a esse Espírito, porque esse Espírito está falando. Por isso a Bíblia diz: aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja, porque o Espírito está falando. E aqueles que são espirituais vão discernir aquilo que o Espírito está falando. E eu oro verdadeiramente, como Paulo ele escreveu aqui, no versículo 12. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi nos outorgado gratuitamente. Tudo aquilo que Deus já nos deu. Não é aquilo que Ele vai nos dar, é aquilo que Ele já nos deu. Cristo fez um caminho para nós onde nós não poderíamos ir. Já foi feito, já está dado. O caminho está pronto, o caminho é Jesus. E nós precisamos entrar com ousadia no Santo dos Santos, diante do trono da graça, por esse novo e vivo caminho. Precisamos ter prazer de estar nesse lugar constantemente, todos os dias. Eu sei que a nossa vida muitas vezes é uma correria, mas nós precisamos de alguma forma, seja varrer na casa, seja no ônibus, seja no caminho para algum lugar, de estar nesse lugar.
A Bíblia diz que Judas, não os Iscariotes, ele falou assim para Jesus: mas por que o Senhor vai se revelar para aqueles, não para os ímpios? E aí Jesus fala que aquele que crê aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, ele e o Pai vão até este e vão fazer morada nele. Nós somos morada daquele que tem os segredos de Deus. Daquele que pode revelar nesse momento ao seu coração aquilo que Ele está fazendo na sua cidade, na sua região, na sua família, na sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Vamos praticar essa verdade. Porque Jesus, ele diz assim, que aquele que ouve e pratica as suas palavras são como sábios construtores que constroem a sua casa sobre a rocha. E um dos nossos defeitos, muitas vezes como cristãos, é nos saturarmos de informações, mas não praticarmos. Termos na mente, mas não descer isso para o coração. É muitas vezes termos muitas informações, mas não termos conhecimento. A Bíblia, quando fala de conhecimento, fala de relação íntima. Sabe? A Bíblia fala que Abraão conheceu Sara, então gerou Isaac. Está falando de relação íntima. E aqueles que andam com o Senhor, que conhecem ao Senhor, que têm uma relação íntima com o Senhor, esses conhecem os segredos de Deus e neles são gerados frutos. É visível, aqueles que andam com o Senhor, que conhecem com o Senhor, conhecem o Senhor, frutificam, geram frutos. Senhor, nós oramos nessa noite e te agradecemos pela sua palavra. Nós cremos na sua palavra que diz que o Senhor colocou dentro de nós o mesmo Espírito que está em ti. O teu Espírito Santo habita em nós. Esse Espírito que conhece as verdades do teu coração, que conhece os segredos íntimos do Senhor. Esse Espírito que sonda a sua mente, Pai. Esse Espírito está em nós. E nós nos alegramos, Senhor, e nós louvamos ao Senhor por causa disso. Por esse Espírito que o Senhor colocou dentro de nós. Senhor, e nessa noite nós oramos e nós pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade a esse Espírito. Ah, Pai, que o Senhor nos dê ouvidos espirituais, olhos espirituais. Que o Senhor nos dê um coração sensível, Senhor, um coração espiritual para discernir as coisas do Espírito. Sim, Senhor, nós oramos por isso nessa noite. E nós pedimos que a tua voz seja audível nesse lugar. Que a sua voz seja audível aos corações. Senhor, que ninguém saia desse lugar nessa noite com dúvidas de que o teu Espírito está dentro dessa pessoa e que teu Espírito fala ao nosso espírito. Sim, Senhor. Fala aos corações nessa noite. Sim, Senhor, que todos que estão nesse lugar saiam com a convicção de que o Senhor fala. De que o Senhor é o mesmo Deus que operou na Bíblia, é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje, é o mesmo Deus que está em nós. É o mesmo Deus que revelou segredos a Abraão, que revelou segredos a Davi, que revelou segredos a Moisés. É o mesmo Deus que fala conosco, é o mesmo Deus que está nesse lugar. Senhor, e nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos acrescente, Pai, clareza das coisas espirituais, para que tenhamos amor e perseverança, Senhor.
Como o Senhor Jesus disse, que venhamos permanecer no seu amor. Sim, Jesus, acrescenta amor ao nosso coração. Que o nosso espírito tenha prazer em te obedecer. Que o nosso espírito tenha prazer em te buscar. Que o nosso espírito tenha prazer em ser íntimo seu. Que o nosso espírito anseie conhecer os seus segredos. Que o nosso espírito, Senhor, anseie em participar daquilo que o Senhor está falando. Daquilo que o Senhor está fazendo. Que o nosso espírito anseie, Senhor, em estar contigo. Se nós oramos nessa noite, Deus, se alguém entre nós se encontra, Senhor, desanimado, frio, de alguma forma, que o teu espírito venha aquecer o coração. Que traga clareza a essas verdades espirituais. E todas as pessoas aqui discernam e tenham um coração aquecido de amor por ti. Sim, Jesus. Como a tua palavra diz aqui em Apocalipse, que o Senhor disse à igreja de Éfeso: eu, porém, tenho contra ti. Pai, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. Se o Senhor tiver algo contra nós, que o Senhor revele aos nossos corações. Porque nós queremos nos arrepender, Pai. E nós queremos voltar para esse lugar de intimidade. Esse lugar que o Senhor conta os seus segredos. Esse lugar que é natural. Assim como o Senhor visitava Adão naquele jardim. Que os nossos encontros contigo venham ser naturais, Jesus. Venham ser naturais. Nos mostra o prazer de sermos os seus filhos, Jesus. Esse prazer de entrar com ousadia nesse lugar que o Senhor preparou para nós. Esse lugar de intimidade e comunhão contigo, Jesus. A sua palavra diz que o Senhor não nos chama mais de servos, porque os servos não sabem aquilo que o Senhor faz. Mas o Senhor nos chama de amigos, porque o Senhor tem falado tudo aquilo que está no coração do Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo teu doce Espírito. Nós te agradecemos pelo privilégio de te pertencer, pelo privilégio de te conhecer. Sim, Jesus, traga clareza aos nossos corações para que possamos compreender tudo que já nos foi dado em Ti. Tudo que já nos foi dado em Cristo Jesus. Senhor, ativa os dons, Senhor. Ativa os dons, Senhor. Senhor, batiza pessoas nessa noite com batismo de entendimento, batismo de clareza. Senhor, um batismo de amor por Ti. Senhor, que verdadeiramente esse fogo queime no nosso coração e não nos dê descanso. Esse fogo e essa fome pelo lugar de intimidade. Esse fogo e essa fome pela comunhão com o Senhor. Pelo conhecimento das verdades espirituais. Senhor, que haja prazer nos nossos corações pela Tua palavra. Que haja fome no nosso espírito pela Tua palavra. Senhor, que haja fome no nosso espírito pelo lugar de oração, Senhor. Nós conhecemos o Senhor e temos relacionamento no lugar de oração, Senhor. Restabelece o lugar de oração nessa noite, Senhor. Restabelece, Senhor, o fogo em corações nessa noite, a vontade de orar, a vontade de acordar pela madrugada e te buscar. Senhor, que o fogo pela sua presença exceda o nosso cansaço, exceda o nosso desânimo. Que o fogo pela sua presença exceda, Senhor, qualquer outro fogo que arde em nós. Que o amor pelo Senhor ultrapasse qualquer outro amor por outras coisas. Que o nosso prazer venha a ser o Senhor. Que o nosso prazer venha a ser esse lugar de intimidade. Que nós venhamos expressar o nosso amor por Ti, não somente por mãos levantadas, não somente através de palavras dizendo: Cristo, eu te amo. Pai, mas que nós venhamos expressar esse amor verdadeiramente como a Sua palavra diz, obedecendo os Teus mandamentos, guardando a Sua palavra e permanecendo firmes
muitas vezes desanimamos, irmãos, quando nós não sentimos um arrepio, quando não há lágrimas nos nossos olhos. Mas, irmãos, sabe o que eu penso? Que a fé, ela não precisa ser sentida, a fé sabe. A fé não depende de um sentimento. Muitas vezes nós nos afastamos do Senhor e nos esfriamos porque nós não estamos sentindo a sua presença. Mas a palavra dele diz, sabe o que? Jesus disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. E o que é maior? O que Jesus disse na sua palavra é o nosso sentimento de não estar sentindo arrepio. A nossa fé não depende de sentimento. O nosso relacionamento com o Senhor não é arrepio, somente lágrimas, mas é convicção, mas é certeza. A fé, ela não sente, a fé ela sabe. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas as coisas que se creem. E os íntimos sabem que isso é verdade. E aqueles que já estiveram nesse lugar sabem que é verdade. Irmãos, vamos fazer desse momento um momento de entrar nesse lugar verdadeiramente de intimidade. Sabe, a pandemia revelou muitas coisas, sabe, no nosso coração, que às vezes a gente depende de alguém para dizer ore. Às vezes a gente depende de alguém para dizer lê a Bíblia, glorifica, levanta as mãos. E se não tiver ninguém para dizer isso, a gente não faz. Mas deixa eu te falar uma coisa, você está num lugar de intimidade. Aqui é a casa do seu Pai. E você é um filho amado do Senhor. Um filho em que o Senhor anseia dividir o seu coração, dividir os seus segredos. Se você está aqui nessa noite, se você está ouvindo essa palavra, o Senhor quer dividir o coração dele com você. O Senhor quer revelar os segredos dele para você. E Ele não quer que você saia daqui nessa noite e esqueça isso amanhã. O fogo precisa arder continuamente no altar. Você precisa alimentar esse fogo. Você precisa ser a lenha. Vamos queimar pelo Senhor. Fale com o Senhor, Ele está nesse lugar, Ele está te ouvindo. Esse Espírito que está no Senhor, Ele está em nós. Vamos, aumente a sua voz e diga para Ele. Diga para Ele que Ele é lindo. Diga para Ele que você tem prazer na presença dEle. Sim, Senhor.
Salmos 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele revelará os segredos da sua aliança. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. João, aquele que teve a revelação do fim, daquilo que está por vir. Sim, ele viu nos céus, ele viu o trono de Deus. Ele viu os seres celestiais adorando aquele que é digno. Ele viu. E eu tenho certeza que isso trouxe temor ao seu coração. Reverência ao Senhor, temor ao Senhor. Reverência ao Senhor, temor ao Senhor. Aquele que está sentado no trono, Ele é digno de receber. Aquele que está sentado no trono, Ele é digno de receber. Ele é digno de receber, Ele é digno de receber. Oh, Ele é digno. Quando nós adoramos a Ele, não é o Senhor que fica mais forte com a nossa adoração. Ele não fica mais Deus com a nossa adoração. Mas somos nós que ficamos mais parecidos com Ele. Quanto mais contemplamos ao Senhor, mais parecidos com Ele nós ficamos. Mais temor é acrescentado ao nosso coração. João foi o único discípulo que foi até a cruz. Aquele que teve a revelação. Sim. Nós precisamos ir até a cruz, meu querido. Por isso eu comecei falando de cruz. Porque o mesmo Cristo que foi crucificado como um cordeiro, surgiu como um leão. E quando João ele chorava, porque não havia sido encontrado ninguém digno de abrir o livro e desatar os selos. Um dos anciãos disse: não chores, porque a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto como um cordeiro, ressuscitou. Jesus, as primícias dos que dormem. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, o Filho de Deus. Isso precisa causar temor nos nossos corações. Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Louvado seja o seu nome, Jesus. Que isso, hein? Levante a sua mão, levante a sua mão. As paixões desse mundo. Eu não quero as paixões. Minha obsessão, Jesus.
Sabe, querido, quando eu estava vindo para cá, eu tive um compromisso antes, estava dando aula, trabalhando, e eu estava vendo aquela chuva intensa caindo, custei chegar, aquela chuva intensa caindo, meu coração de alguma maneira ele abateu, e humanamente eu pensei, vou chegar lá, tem 20 pessoas dentro daquela igreja, mas glória a Deus, Deus sabe o que faz. Mas quando eu vi essa quantidade massiva de pessoas, o Espírito Santo ele ministrou o meu coração logo na hora que eu entrei, sobre um tempo de ativação, sobre você de fato ativar aquilo que habita dentro de você e que não faz parte da terra, aquilo que você trouxe da eternidade, aquilo que você trouxe da eternidade. A nossa natureza ela é pecaminosa, mas a nossa origem ela é santa como a terra nunca viu. O que nos falta é ativar a origem e esquecer a natureza. Se você estiver focado na sua natureza, você não vai servir Jesus. Se você estiver focado na sua origem, você vai mergulhar em um lugar onde a sua obsessão é parecer com Ele, falar como Ele, agir como Ele, tocar como Ele. Tempo de ativação, querido. Tempo de ativação. Talvez fosse necessário começar isso lá em janeiro. Mas Deus está nos dando a oportunidade. Não estamos tendo acampamento. Faça perguntas a você. Talvez Deus necessite de menos movimento para mais avivamento. Talvez Deus precise de menos brincadeiras para mais seriedade. É um tempo de ativação. A nossa primeira sessão já está encerrando. Carolzinha veio, já quebrou tudo, Deus já fez, Deus já falou. Já teve gente chegando em mim falando assim, ela precisa pregar no domingo. Tem gente querendo tirar a ministração minha de domingo, falando, não, põe ela no domingo. Eu sei que algo sobrenatural aconteceu. Você quer mais? Quem quer mais? Levanta sua mão. Você quer mais? Amanhã, 19h30, algo de Deus vai acontecer aqui, amém? Amém? Levanta sua mão, vamos embora para nossas casas? Senhor, nos leve em paz e segurança, desfrutando do Teu amor, a graça de Jesus Cristo, as consolações do Teu Espírito e o amor do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Querido, vai em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. É só o começo dos Insiders 2021.